Olá, eu sou a Nina, moro em Lapa, no Paraná. Recentemente, eu dividi com vocês aqui no canal 2 pequenos relatos da minha mãe, a Dona Dóia, e hoje eu volto para compartilhar um relato que, segundo a minha amiga, aconteceu com o tio dela. Isso aconteceu na década de 80, 1980, 1981, e sinceramente, eu acredito porque eu conheço bem a minha amiga e ela não é de falar mentiras e ela não brincaria com um assunto sério desse, não. Bom, vamos ao relato. Este rapaz, tio da minha amiga, tinha fama de ser muito namorador, sempre estava com uma moça diferente. Ele tinha o hábito de estar sempre frequentando festas, bailes, sempre à procura de uma moça nova. Não era para namorar, não, era para ficar mesmo, como diziam na época. Ela me disse que em uma dessas noites ele estava num baile. Lá, as coisas não ocorreram como ele esperava. Não tinha tanta moça assim. Então, entediado, ele pegou o seu carro e saiu pela cidade afora para ver se encontrava alguém diferente. E foi aí que tudo aconteceu. Passeando pela cidade em busca de uma moça nova, ele, observando tudo e todo mundo, não avistava ninguém que lhe interessasse e continuou a sua saga. Andando um pouco mais, quando ele passava na porta do cemitério da cidade, ali ele avistou uma moça muito bonita. Pensa numa moça formosa, cabelos lindos, rosto de boneca, corpo escultural e o perfume. Ah! O seu perfume era estonteante. Realmente, aquela moça marcaria a vida do tio da minha amiga. Ele parou o carro ao seu lado e convidou-a para dar uma volta. Ela prontamente aceitou, entrou no carro e eles seguiram sem destino certo. Ela entrou no carro, ele a observou e, sem perder tempo, foi logo falando: "Benzinho, o que você acha de irmos para um local mais reservado, para ficarmos mais à vontade?" Ela concordou e ele imediatamente ligou o carro e saiu rumo a algum lugar ermo. Naquela época não existiam muitos locais reservados, então ele pensou em ir para um lugar deserto para ficar à vontade com aquela moça. Ele observou que ela não falava muito. Durante o trajeto, ela ficava cada vez mais quieta, mais muda, e de repente, a uma certa distância, ele começou a sentir um odor horrível, fétido. Aquele perfume maravilhoso daquela moça deu lugar a um aroma podre. Ele, conversando com ela, porém sem olhar em seu rosto, dizia: "Meu bem, você está percebendo um cheiro muito ruim? Acho que alguém matou algum animal por aqui." Ela não respondia. Ele achou estranho que aquela moça já não conversava mais, sequer respondia o que ele perguntava. Detalhe, até aquele momento ele conversava com ela, mas sempre olhando para a estrada. Ele não olhou de frente para ela. Então, quando ele percebeu que ela não respondia, ele resolveu olhar para a moça e foi neste momento que ele quase morreu de susto. Quando ele olhou para aquela moça para perguntar o que estava acontecendo, o porquê ela não conversava mais, ele observou que aquela moça linda, de rosto de porcelana, cabelos de boneca e corpo escultural, deu lugar a uma assombração. Ele viu que ali ao seu lado estava uma mulher em estado cadavérico. Sua pele meio que azulada, era como se fosse um zumbi ao seu lado. E aquele perfume maravilhoso deu lugar àquele aroma podre. Aquele cheiro horrível vinha daquela mulher. Muito assustado, ele disse a ela o seguinte: "Pelo amor de Deus, me diz onde é que eu tenho que te deixar." Ela,
sem sequer olhar para ele, respondeu o seguinte: leve-me de volta imediatamente e me deixe exatamente em frente ao local onde você me encontrou. Ouvindo isso, muito assustado, ele pegou o carro e voltou rapidamente para a cidade. No caminho, ainda muito apavorado, ele conseguiu observar que aquela mulher em estado cadavérico dava forma novamente àquela moça bonita. À medida que ele ia se aproximando do cemitério, ela voltava a ser aquela moça nova, bonita e perfumada que ele havia encontrado ali na porta. Chegando na porta do cemitério, ele parou o carro. Ela desceu, mas antes de descer, ela disse o seguinte para ele: que isto te sirva de lição, que você aprenda de uma vez por todas que nem todas as mulheres que você encontra pelo caminho são para que você se meta com elas, que você as coloque dentro do seu carro e leve para onde bem entender. Se você continuar a fazer isso, da próxima vez, o que você encontrará no seu caminho será algo muito pior do que aconteceu aqui hoje. Dizendo isso, ela sumiu. Ele pegou o seu carro e saiu rapidamente daquele lugar. Passado por esse susto, o tio da minha amiga não quis mais saber de suas investidas amorosas de fins de semana. Ele encontrou uma moça, firmou compromisso sério com ela e pouco tempo depois se casaram, dando fim à sua vida de Dom Juan. Ele aprendeu a lição da pior maneira possível. Eu acredito que isso tenha acontecido, Ellen, porque a minha amiga é uma pessoa muito séria. Como eu disse, ela não brincaria com um assunto desses. Boa noite.